Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Hoje, para minha sorte, quem faz a nossa tradução para Libras é Vitória. Oi, Vitória, bem-vinda! E o que? Essa tradução para Libras torna nossas aulas muito mais acessíveis. E ainda pensando na acessibilidade, eu gostaria também de me descrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos, cacheados, na altura dos ombros hoje estão soltos, olhos pretos, uso um óculos arredondado, tá, dourado, estou aqui em pé em frente à câmera, uso uma blusa azul da farda e um vestido preto por baixo. Certo? E sobre nossas aulas, vocês estão cansados de saber que todas as nossas aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube Educa Recife. Então, basta vocês entrarem lá no YouTube, digitarem Educa Recife, que vai aparecer a playlist do 9º ano, assim como a playlist de todos os outros anos, com todas as nossas aulas. Então, veja, moleza, né? Além do nosso canal, a gente também tem o aplicativo Educa Recife. E por esse aplicativo, vocês podem perguntar, qual a diferença? Qual a vantagem? A vantagem é a existência do chat, que é essa ferramenta de comunicação entre vocês que estão aí e a gente que está aqui preparando as aulas para vocês. Então, qualquer dúvida, comentário, crítica, usem o chat ou usem a parte de comentário do canal do YouTube, tá certo? E hoje nossa aula será sobre a ironia nos textos. E aí, pessoal, vocês sabem o que é ironia? Será que a gente consegue reconhecer a ironia nos textos? Vamos ver? Ó, vou pedir aqui para a produção passar o slide, só para a gente começar a aula e já ir esquentando, tá certo? Mais uma. Já porque a gente já vai falar sobre a ironia, né? Então, ó, mas o que é ironia? Para a gente começar a saber, né, sobre algo, antes de começar a falar sobre algo, é importante que a gente saiba o que é esse algo. E aí, vocês sabem o que é ironia? Ó, ironia é uma figura de linguagem que utiliza palavras com sentido oposto para dar ênfase ao discurso. Então, é como se eu dissesse uma coisa querendo dizer outra, que é o quê? Que é para tornar o sentido um pouco mais difuso, um pouco mais escondido, né? Como esse recurso estilístico recorre à combinação de ideias e pensamentos, é classificado como uma figura de linguagem de pensamento. A palavra ironia tem origem grega, euroneia, e significa dissimulação e fingimento. E ora, faz sentido. Por quê? Se a gente usa a ironia para dizer uma coisa querendo falar outra, quer dizer que a gente está fazendo uma dissimulação, né? A gente está fingindo dizer uma coisa para dizer outra. Ó, vou pedir para a gente colocar em tela cheia, obrigada. Ó, a ironia é a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto de seu significado literal. Desta forma, a ironia afirma o contrário daquilo que se pensa ou que se quer dizer. Possui normalmente uma intenção sarcástica, maliciosa. A ironia é a arte de gozar de alguém, de denunciar, de criticar ou de censurar algo ou alguma coisa, lembrando que a ironia também pode ser usada nesse sentido crítico, nesse sentido de você criticar algo, alguma situação, mas de maneira mais velada, menos direta, né? O que não quer dizer menos agressiva, porque a ironia, ela pode ser bastante pesada, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos, ó. Essa mesa está tão limpa que criou uma toalha de poeira. Gente, se eu digo que a mesa está tão limpa que criou uma toalha de poeira, eu quero dizer que essa mesa está realmente limpa? Não, né? Eu só não estou dizendo que ela está podre, imunda. Mas eu poderia dizer. E eu digo. Como? Eu digo quando eu digo que criou uma toalha de poeira. Mesas limpas criam toalhas de poeira? Não. Portanto, aqui eu tenho um uso irônico. Eu disse, ó, essa mesa está tão limpa que criou uma toalha de poeira. Lembrando que o tom, certo, é essencial para que a gente consiga diferenciar a ironia
quando a gente fala, e o contexto também é importante, para a gente decidir se uma oração, se uma frase, se uma fala foi de fato irônica ou não. Ó, você é tão esperto que conseguiu trancar o próprio carro com a chave dentro. Veja, é uma pessoa esperta, uma pessoa que consegue trancar o carro com a chave dentro? Não é. Só que para não chamar de outra coisa, a pessoa faz essa crítica o quê? Velada através da ironia. Perceberam aqui, ó, tão esperto, essa ideia de esperteza, ela é oposta à ação. Por quê? Porque na ironia, a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Né? Aqui, ó, eu fico tão feliz quando ela não me responde quando mando mensagem. Eu fico realmente feliz? Eu fico realmente animada? Não. Mas eu vou usar o quê? Da ironia. É até um jeito de fazer a outra pessoa se sentir um pouquinho culpada também, tá? Ó, tão educado esse menino, foi grosseiro com todo mundo. Se ele foi grosseiro, ele é de fato educado? Não. E aqui, de novo, a gente tem uma ironia, né? Percebam um tom. Eu posso dizer, esse menino é tão educado, tão bonzinho, que é bom, mas quando eu digo, esse menino é tão educado que brigou com todo mundo. Então, aqui a gente tem o quê? Justamente uma oposição, né, das ideias do que é que eu quero falar e do que é que eu estou falando de verdade. Então, observe, para a gente entender a ironia, a gente precisa acessar o texto em 2 níveis, no mínimo, que é o que está sendo dito e o que está querendo ser dito através da ironia. Tá? Claro que aqui eu trouxe alguns exemplos que são mais explícitos, mas a gente vai ter exemplos que são menos explícitos. Ó. Os exemplos anteriores são ironias mais diretas e explícitas, nas quais o próprio contexto e significado estão explicados nas próprias frases. Entretanto, é possível encontrar frases irônicas que dependem do contexto em que são utilizadas. Por quê? Porque a gente sempre deve analisar o discurso dentro do contexto. A gente não deve se apropriar de só uma frase deslocada, uma oração, um período deslocado do contexto. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Parabéns pelo seu serviço. Veja, parabéns pelo ótimo serviço. Se eu não tenho um contexto, eu posso dizer que é uma parabenização, uma oração super positiva. Mas, se eu digo isso em um contexto onde alguém cometeu alguma falha do trabalho, vamos dizer que Billy aqui, né, que está operando maravilhosamente nossas câmeras, vamos dizer que ele faça assim um corte absurdo, estrague ali a máquina e tudo. Aí eu vou dizer, parabéns, Billy, pelo ótimo serviço. Eu estou parabenizando o Billy de verdade? Não estou. Estou sendo irônica. Estou criticando a ação dele. Mas de maneira o quê? Fingida. De maneira dissimulada, usando a ironia. Deixando claro, gente, que Billy é ótimo, ele nunca faria isso. E aqui, ó, essa aqui eu uso o tempo inteiro e a gente escuta muito isso o tempo todo, né? Quando alguém passa e não fala com a gente, diz, dormiu comigo, por acaso? Dormiu comigo? Essa frase, deslocada de um contexto, não se mostra claramente irônica, né? Não se mostra claramente irônica. Mas quando utilizada, quando alguém é mal educado e não cumprimenta ninguém, claramente vai ter um fundo de ironia, de uma crítica velada. Joia? Tranquilo até agora? Facinho, né? É uma figura de linguagem, vai dizer uma coisa através de outro, o contexto é importante. Pode ser o quê? Sarcástico, pode ser uma crítica velada. A gente viu as ironias mais explícitas, agora algumas ironias mais implícitas. E agora? Ó, para ser identificada, a ironia depende do contexto ou da situação. Claro, por quê? Porque é uma figura de linguagem que depende do discurso, e o discurso, para ser interpretado, precisa de um contexto. E do conhecimento do interlocutor. Na linguagem oral, os gestos do enunciador também são importantes para o seu entendimento. Existem basicamente 3 tipos de ironia. A ironia oral ou verbal, a ironia dramática, teatral ou satírica e a ironia da situação. A gente vai ver cada uma delas com calma. Vai dar tudo certo. Vocês vão sair daqui, ó, peritos em ironia, já vão sair verdadeiros irônicos, tá? Ó, tipos de ironia aqui, por exemplo, é uma ironia da situação, visto que é um moço careca com pente, né?
Ó, a ironia verbal trata-se do discurso irônico ou da fala, e da fala ou representação de algo com o objetivo de remeter ao seu sentido inverso, que foi o caso de todos esses exemplos que a gente viu antes. Ocorre de maneira proposital, ou seja, não é por acaso. A ironia não é uma figura de linguagem do acaso, né? Porque às vezes a gente constrói, por exemplo, frases cacofônicas que soam mal, ou ambiguidades que não são propositais, mas a ironia, ela é proposital. Eu sei que eu estou sendo irônico, eu intencionalmente serei irônica, tá? E pode se dar por meio da fala ou algum enunciado, ironia oral, ou por intermédio de uma representação artística, que é o caso da ironia dramática, que pode ser percebida pelos telespectadores, mas não necessariamente pelos personagens. Tá? Certo? Tranquilo? A gente já viu vários exemplos da ironia verbal. Vamos passar para mais um exemplo. Ó, o contexto. Laura empurra Giovanna, lembrando, ó, o contexto é o que? Essencial. Laura empurra Giovanna para entrar no ônibus. Fala irônica de Giovanna. Então, Giovanna, sendo irônica, diz: você é mesmo muito gentil. Isso quer dizer, ela foi irônica. Se eu não desse o contexto e eu dissesse: Giovanna falou para Laura, você é mesmo muito gentil. Até o tom em que eu leio muda, porque eu sei que nesse contexto, sem o contexto, né, só a oração eu não tenho como marcar uma ironia, porque eu não sei se é ironia ou não, mas sabendo do contexto, eu já vou ler diferente. Você é mesmo muito gentil. E aqui a gente vê que quando Giovanna diz que Laura é gentil, na verdade ela tem a intenção de dizer o contrário, que Laura é grosseira. Por quê? Porque Laura a empurrou para entrar primeiro no ônibus, que é uma situação cotidiana, né, gente? Acontece o tempo todo, a luta para entrar no ônibus é a verdadeira luta diária, né? E aqui, vamos ver um outro exemplo também. Pablo é um homem musculoso e Leandro diz que vai bater nele. Então, aqui a gente tem o quê? A explicação do contexto. E esse contexto ele é essencial para que a gente entenda a ironia ou a ausência de ironia no discurso. E aí, Pablo é um homem musculoso, Leandro diz que vai bater nele. E aí, Pablo vai dizer: estou morrendo de medo de você. Pablo está com medo de verdade? Não. É garantia que Pablo ganhe a luta? Também não. Mas ele não se sente amedrontado, ele está sendo irônico. Perdão, gente. Assim, quando Pablo diz que está morrendo de medo de Leandro, na verdade ele quer dizer o contrário. E a gente nunca vai saber a resolução dessa história, né? E a gente tem agora a ironia dramática, teatral ou satírica, que é um tipo de ironia específica do teatro e da literatura. Claro que ela vai se manifestar de maneira oral ou verbal, né, ou escrita, mas ó, é do campo do literário, é do campo do imaginativo, tá? Do teatro. É, portanto, uma forma de interlocução com o público ou com os leitores que devem perceber a ironia. Assim, ela ocorre quando o personagem de uma narrativa ou peça de teatro desconhece algumas informações que são de conhecimento dos leitores ou do público. Essa ironia dramática, ela não deve ser percebida pelos outros personagens. É uma ironia que é um diálogo entre o autor e o leitor, entre o dramaturgo e o público, não entre os personagens da trama. Joia? E a gente tem a ironia da situação, que a gente se depara diariamente e que, no final das contas, não vai depender do nosso discurso, né? Ó, quando se obtém um resultado contrário ao desejado em uma situação, que é uma ironia da situação. Um exemplo desse tipo de ironia envolve o famoso naufrágio do Titanic. Supostamente, pois não há registros sobre o fato, o construtor do navio teria dito a seguinte frase. Lembrando que isso é uma especulação, a frase, e eu estou trazendo aqui a título de exemplo, tá? Nem Deus pode afundar o Titanic. Mas o que aconteceu com o Titanic é que o Titanic afundou. Portanto, essa oração ela acaba se tornando uma ironia da situação, porque ele tinha dito que ninguém afundaria, mas o barco afundou do mesmo jeito. Então, ó, crença à parte, se essa frase foi mesmo dita, ela precedeu uma indesejável ironia da situação.
pois, no dia 15 de abril de 1912, o navio se chocou contra um iceberg e afundou, matando cerca de 1.500 pessoas. Assim, quando o construtor do navio disse essa frase, ele estava afirmando que seu navio jamais afundaria. Mas, como sabemos, ocorreu o contrário. Está tudo bem, vamos respirar. Vamos pensar, tá tudo certinho no que a gente conversou sobre ironia, sobre o que é ironia, como ela se manifesta, como a gente pode identificar a ironia. Eita, gente, a professora caiu, faz parte. E agora a gente tem uma relação entre ironia e sarcasmo. É a mesma coisa? É diferente? Billy está rindo aqui, ó, da minha situação de quase queda. Vocês também, eu imagino. Mas tudo bem, faz parte. Ó, o sarcasmo e a ironia, eles são recursos estilísticos, ou seja, para dar estilo ao texto, né? Empregados pelos emissores dos textos orais ou escritos, com o intuito de oferecer maior expressividade ao discurso enunciado. Embora sejam termos que se aproximem e muitas vezes são empregados como sinônimos, o sarcasmo e a ironia possuem suas peculiaridades, ou seja, eles são parecidos, mas não são iguais. Ambos estão intimamente ligados, entretanto, diferem na intenção do escritor. Então, agora a gente vai pensar qual é a intenção da ironia, qual é a intenção do sarcasmo. Vamos lá. O sarcasmo é um recurso expressivo utilizado, sobretudo, com um sentido provocativo, malicioso e de crítica. Ou seja, ele sempre apresenta um tom provocador, mordaz e de zombaria, que apela ao humor e ao riso. Para alguns estudiosos do tema, o sarcasmo corresponde a um tipo de ironia com teor provocativo. Veja, a ironia ela não é necessariamente tão agressiva. Ela pode ser, é um discurso velado, eu digo uma coisa querendo falar outra, mas não necessariamente com essa intenção maliciosa e sarcástica, tá? Ó, você é muito bonito, parece até um tamanduá. Ó, nesse exemplo, o enunciador, de forma ofensiva, desmente sua afirmação original. Ou seja, você é muito bonito, ao dizer que o interlocutor parece um tamanduá. Então, veja, aqui a gente já tem o quê? Uma provocação, já temos um tom malicioso. Marcelo amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Aqui eu tenho uma frase bem famosa de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um romance de Machado de Assis. E quando ele fala, o personagem dele diz isso, quer dizer que Marcela, a moça que ele está apaixonada, ficou com ele durante o tempo em que ele teve a fortuna da família. Quando o pai de Brás Cubas descobre essa relação, ele corta a mesada de Brás Cubas e, portanto, Marcela se vai. Então, quando eu digo Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, estou sendo extremamente sarcástico, porque estou sendo ofensiva. Marcela não amou-me, Marcela usou-me, né? Marcela esteve comigo, objetivando o quê? O dinheiro. E essa é justamente a crítica, tá? Ó, a configuração apresentada pelo narrador vai de encontro com a concepção de amor que circula em nossa sociedade, não é isso? O amor é algo abnegado, desinteressado, mas quando ele traz esse amor de Marcela, que era um amor interesseiro, ele está indo de encontro com essa ideia de amor, de maneira sarcástica e irônica, que é uma das características de Machado de Assis. Então, nesse sentido, entende-se que ela, na verdade, apenas se manteve com ele, né, com Brás Cubas, enquanto havia dinheiro envolvido. Então, o uso de termo do amor constitui uma ironia. Ó, moça linda e bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor. Aqui a gente tem um versinho de Mário de Andrade. E nesse versinho, o eu lírico, ele utiliza a linguagem para caracterizar inicialmente uma moça que possui atributos tidos como positivos. Por quê? Vamos voltar, ó. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, ou seja, de uma família antiga, próspera, que são características que, principalmente na época de Mário de Andrade, eram
na época dele e anteriormente, né? A gente está falando, do século XX, e anteriormente, esses atributos de ser linda, bem tratada, 3 séculos de família, ou seja, de uma família abastada, de uma família conhecida, né? Burra como uma porta. Um amor, ou seja, até o fato dela ser burra é algo querido, como na lista de atributos de uma moça casadoira, né? Do sonho, do que seria uma mulher ideal para se casar na época. E aqui Mário está fazendo, claro, que uma crítica. Então, ó, quando ele diz assim, que uma moça que possui atributos tidos como positivos, por exemplo, ser dotada de beleza, estar inserida numa família tradicional, no entanto, rompe com a lógica discursiva, já que a associa a uma porta devido à falta de inteligência. Diante disso, o leitor cria uma expectativa no sentido de que o eu lírico mostre mais aspectos negativos sobre ela. Ora, porque ele começou falando bem, inseriu que ela era uma porta, burra, né? Burra como uma porta. E aí o leitor, ele espera mais uma crítica, mas aí na verdade é surpreendido como um elogio. Esse, porém, é falso. O elogio ali é falso e constitui, na verdade, uma manifestação irônica, entendida por causa do contexto de aparente incongruência entre versos e poema. Então, aqui, na verdade, quando ele diz é um amor, ele não está dizendo que realmente é um amor, é ótimo. Não, ele está fazendo, na verdade, uma crítica, né? Inclusive, uma crítica aos critérios, né, do que uma boa moça deveria ter. E aí, gente, eu espero que vocês estejam entendendo aqui. Olha, eu trouxe diversos exemplos. Vamos fazer uma revisãozinha, tá? Que nossa aula está quase no final. Aí a gente vai fazer uma revisãozinha. Vê. A gente viu que a ironia é uma figura de linguagem, que quer dizer em que se diz uma coisa, querendo se falar outra, e aí a gente trouxe diversos exemplos. A gente viu a ironia verbal, né? A gente viu a ironia um pouco mais direta, a ironia um pouco mais indireta, que vai depender essencialmente do contexto. A gente viu alguns exemplos literários, a gente viu exemplos do cotidiano, a gente viu a ironia teatral. Que aí seria interessante, inclusive, em alguma aula, a gente trabalhar mesmo um texto de Machado de Assis ou de algum autor que tenha essa veia irônica como uma de suas características principais, porque aí a gente consegue observar um texto inteiro, com contexto, com a marcação de tempo, de espaço, personagens, para que vocês sintam como a gente consegue observar a ironia, né, deslocada só desses exemplos mais soltos. Aí a gente viu também diversos exemplos aqui, a gente viu esse poeminha de Mário de Andrade, o próprio trecho de Machado de Assis, né? Então a gente conseguiu ver a diferença entre sarcasmo e ironia, lembrando que o sarcasmo ele vai ser sempre mais maldoso, vai ser malicioso, a ironia nem sempre, a ironia às vezes é crítica, né? E foi isso, assim, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham tido uma noção geral do que é a ironia e que a gente consiga, nas próximas aulas, identificar essas ironias nos textos, né? Não só nos textos que a gente vai ver em sala, mas nos textos da vida também. Porque a gente acaba sendo irônico, mesmo a gente não perceba. Na verdade, mesmo que a gente não perceba, não. Porque a ironia, ela é proposital. Então, a gente sabe quando é irônico, mesmo que o que a gente esteja fazendo, a gente não saiba que é ironia. Né? Para encerrar a aula de hoje, eu trouxe aqui uma frase maravilhosa de Machado de Assis, né? Que foi um dos maiores autores de literatura brasileira e um dos grandes irônicos da nossa literatura. Tá? Um grande exemplo de ironia. Ó. Há coisas que melhor se dizem calando. E aí, o que ele quis dizer com isso? Há coisas que melhor se diz calando, porque às vezes a gente fala muita bobagem mesmo. E às vezes é melhor se manter calado, né? Às vezes é melhor o não dito do que o dito. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Eu queria agradecer a Vitória, que fez brilhantemente a nossa tradução para Libras, né? Agradecer a produção maravilhosa, que permite que essa aula chegue até vocês. A Billy está aqui fazendo corações de volta para a Billy.
E agradecer a vocês que estão aí. Então, qualquer dúvida, vocês sabem, joguem lá no YouTube, que eu estou sempre de olho nos comentários. Tá certo? Um beijo e até a próxima.